Boa noite, meus irmãos. Alguém me ouve? Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Damos início ao nosso culto online também aqui na igreja, culto presencial. Que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, falar ao nosso íntimo. E eu quero iniciar esse culto declarando essa palavra que está no livro de Lamentações, capítulo de número 3. Você que está se conectando, vai se ligando aí conosco, seja muito bem-vindo. Vai enviando esse link para os seus irmãos, para os seus amigos, para que todos possam ouvir essa palavra. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22, diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Você pode agradecer a Ele por isso? Glória a Jesus. Verso 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Além de misericordioso, Ele é grande em fidelidade para conosco. Feche os teus olhos e ore comigo nessa noite. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, gratos somos pela tua misericórdia, gratos somos pela tua fidelidade, gratos somos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz, pela tua justiça. Gratos somos a ti, Senhor. Aleluias. A tua palavra, Senhor, é poderosa. E nessa noite nós precisamos ouvir a tua palavra, para que o nosso coração e a nossa mente possa compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nessa noite os céus se abram e que o teu Espírito venha falar ao nosso espírito, que o teu Espírito Santo venha interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, nessa noite, nós nos prostramos diante da tua face, nos colocamos diante de ti, Senhor, e pedimos que faça a sua vontade em nossas vidas nessa noite. Que o Senhor nessa noite nos liberte, nos cure, que o Senhor venha sarar todas as feridas do coração, que o Senhor venha nessa noite tratar a nossa alma, que o Senhor venha levantar aquele que está caído, que o Senhor venha curar aquele que está enfermo, que venha libertar aquele que está cativo. Que o Senhor nessa noite nos alcance, que o Senhor nessa noite nos tome em teus braços, para que nós possamos encontrar a paz. Te adoramos, Senhor, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. E se passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
salvo. Somente nos teus braços, ó Pai, estamos seguros. Somente em tuas mãos, ó Pai, nos sentimos fortalecidos. Por isso, Senhor, nessa noite, derrama sobre nós esta graça maravilhosa, este amor, ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso íntimo, Senhor. Aleluia. Oh Jesus, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele é aquele que te guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluia. Salmo 107 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Graças te damos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Oh, Jesus. Aleluias. Continue adorando ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glórias a ti, Pai. Esse é o meu respirar. Glórias e glórias a ti, Senhor. Esse é o meu respirar. Jesus, Jesus, Jesus. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Boa noite, você está conectado conosco. Deus abençoe sua casa, sua família. Este é o meu pão. Aleluia. E este é o meu pão. Glórias a ti, Senhor. Tua vontade feita em mim, e Levanta tua voz e declara: eu nada sou sem ti. deixa o Senhor ouvir a tua voz nessa noite. Aleluia. Perdido estou sem ti, Jesus, eu nada sou sem ti. Nada somos sem ti, Jesus. Nada. Perdido estou sem ti, Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nada somos sem ti, nada somos sem a tua presença. Por isso, nesse momento, Pai, estamos diante da tua palavra que é santa, tua palavra que é poderosa, tua palavra que é a verdade, tua palavra que é poder de Deus. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai, de uma maneira toda especial. Coloca as tuas palavras em meus lábios, porque nada sou e nada posso, mas aqui, Senhor, nesse momento,
é o Teu Espírito, é a Tua voz que ecoa pela Tua palavra, Senhor, entre nós. Abra o nosso entendimento, prepara o nosso coração, e que o Senhor nessa noite venha revelar tudo aquilo que está em oculto, que nós precisamos conhecer e saber. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, aquele que é poderoso, aquele que é santo. Glória a Deus, amém? Sente-se, meus irmãos, um pouquinho. Glória a Jesus. Quero aqui dar boa noite a todos os irmãos que estão se conectando. Estela, Roberto, mãe Juliana, família da Valquíria, Antônio Marcos lá do Japão. Bom dia, meu irmão. Ana Paula, a irmã Lucia, Eloá. Glória a Deus. O Lemão, Maria. Ô Maria, boa noite. Irmão Odete, irmão Nilton. Tantos irmãos estão se conectando aqui conosco, meus irmãos. Irmã Eva, irmão Pedro, Elisa. Glória a Jesus. Tem uns irmãos que aparecem na fotinho, eu não enxergo. Que Deus abençoe você, viu, meu? Em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Manda seu recado aí, para que eu possa ver você aqui. Glória a Deus. Amados irmãos, quantos creem que o Senhor vai nos ensinar algo maravilhoso hoje? Eu tenho plena certeza de que Deus vai te trazer entendimento para algumas coisas que nós precisamos viver e passar nos dias de hoje. Eu não sei se você tem notado o que você tem passado ou já passou, está vivendo ou já viveu, uma experiência que envolve a justiça. É claro que nós, quando falamos de justiça, nós podemos falar de muitos tipos de justiça. A lei, a justiça do homem, né? Já está estudando direito. A justiça de Deus. Eu quero falar de uma maneira geral sobre justiça nessa noite. Mas o que é justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, aquilo que cada um merece. Justiça é estar em conformidade com aquilo que é justo. Quantos estão me entendendo? Justiça é você, de alguma forma, eu e você, nós temos a capacidade de dimensionar se nós estamos sendo justos ou injustos. Ou seja, todos nós temos um senso de justiça. Todos nós temos uma consciência que existe justiça e injustiça. Todos nós sabemos que nós podemos ser justos e podemos ser injustos. Todos nós. Mas eu quero falar um pouquinho também da justiça de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é perfeito, reto e plenamente justo. Por isso Ele age sempre, irmãos, em conformidade com sua própria justiça, que é reta e cheia de misericórdia. Nós não podemos deixar de entender que Deus reprova e condena a prática de injustiça. Prova disso está em Gênesis, capítulo de número 4, onde, movido por uma inveja, pela maldade, Caim mata seu próprio irmão Abel, que era inocente. Esta injustiça praticada por Caim lhe trouxe consequências
O que eu quero dizer para você é que toda prática de injustiça traz consequências para aquele que praticou essa injustiça. Caim mata seu próprio irmão, e essa maldição vem sobre a vida de Abel. Mas, como eu disse a você, Deus, ele é justo, mas também é misericordioso. Então, nós vamos ver nesse texto de Gênesis 4 que, mesmo com misericórdia que Deus usa, ele, ao mesmo tempo, preserva a vida daquele que cometeu a injustiça. Então, eu preciso entender que eu e você, muitas vezes, não sabemos aplicar como Deus a justiça junto com a misericórdia. São raros os casos em que nós vemos, por exemplo, uma mãe perdoando alguém que matou o seu próprio filho. Quantos estão me entendendo? A justiça, ela precisa ser feita, mas ela também deve ser acompanhada de misericórdia, porque Deus nos ensina assim. Porém, nos dias de hoje, nós temos visto e notado muitas injustiças, leis injustas, que oprimem a mim e a você, oprimem o povo. E quando eu olhei para um texto que se encontra em Isaías capítulo 10, abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo de número 10, o texto diz as seguintes palavras, Isaías capítulo 10: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para negarem justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Olha esta palavra comigo, preste atenção. Ai destes homens que têm poder para praticar a justiça e não praticam. Aqui me veio à mente nesse exato momento, aquele juiz, aquele desembargador que há pouco tempo atrás ficou muito conhecido na TV, na mídia, porque ele humilhou um policial, dizendo que ele era isso ou aquilo. Injustiça, oprimindo aquele que estava na função do seu trabalho. Leis injustas é o que mais nós temos visto hoje, meus irmãos. Isaías capítulo 10 está descrevendo aquilo que acontecia 700 anos, em torno de 700 anos antes de Cristo, e depois desses 700 anos, 2000 anos, mais de 2000 anos, está acontecendo ainda estas injustiças nas nossas vidas. Agora, aqueles que poderiam dar apoio, aqueles que poderiam ser uma voz de defesa para os oprimidos, na verdade, eles são os opressores. Aqueles que tinham a função de defender para que a injustiça não seja cometida, são eles que detêm a autoridade e poder, que dão ordem para açoitar, que dão ordem para cometerem a injustiça sobre nós. Atos capítulo de número 12 diz que Herodes mandava maltratar o povo cristão, os homens e mulheres de Deus, porque os judeus estavam se agradando,
Ele manda prender Tiago, irmão de João. Ele manda prender Pedro. Ele queria matar os apóstolos do Senhor Jesus, porque isso agradava os judeus. Homens que têm poder e praticam injustiça. Quantos estão me entendendo? Irmão, agora essa palavra está dizendo para mim, Isaías capítulo 10, ai desses opressores. Vejamos no versículo 3 em diante o que vai acontecer com estes homens opressores. Versículo 3: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Nada mais lhes resta a fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Olha o que vai acontecer com esses homens que praticam a injustiça sobre nós, sobre o povo de Deus. Eles vão cair no castigo, vão encontrar a calamidade, vão pedir socorro e serão destituídos do seu poder. O que eu quero dizer para você, meus irmãos, nessa noite, é que nos tribunais da terra, os inocentes podem até serem culpados, mas não é assim no tribunal de Deus. Na lei dos homens, no que nós estamos vendo hoje, nós como homens e mulheres dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, talvez você esteja sendo injustiçado, algo tem tirado a sua paz, a sua alegria, roubado aquilo que você tem, mas no tribunal de Deus haverá um justo julgamento. Ai destes que estão oprimindo os filhos de Deus. Ai desses. E eu gostaria até de fazer menção daquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 16. Se você puder acompanhar, Apocalipse capítulo 16, versículo 4, que diz: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que era o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Sabe o que é isso? Nos tribunais de Cristo, esses que julgam hoje são opressores, que trazem injustiça para as nossas vidas, diante de Deus, eles vão ser justamente julgados por isso. Amém. Deus é justo e misericordioso. A pergunta que eu faço para você, para nós refletirmos hoje: você tem sido justo? Você tem sido justo com seus filhos, com você mesmo? Você tem sido justo com aqueles que estão ao seu redor? Você tem praticado a justiça? Levítico capítulo 19, verso 15 diz: não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Claro que isso está lá em Levítico, e nos dias de hoje o próprio Senhor Jesus diz assim: na mesma medida que você julgar, você será julgado. Eu entendo que nós não temos poder para julgar alguém.
Quem sou eu para dizer que aquela pessoa está certa ou errada? Quem sou eu para interferir na vida de alguém, nas escolhas de alguém, nas decisões de alguém? Eu posso aconselhar, eu posso dizer, olha, isso é justo, você pode praticar isso, mas não pratique isso, porque isso vai ser injusto. Mas a questão aqui é se você tem sido justo, se você tem praticado a justiça. Deus estava aqui em Levítico falando com Moisés. Aquele povo o tempo todo estava sendo injusto para com Deus. Deus tinha tirado aquele povo do deserto, eles eram escravos, agora eles estavam livres. Livres. Mas o tempo todo aquele povo era injusto. Ô Moisés, lá no Egito nós comíamos carne. Lá no Egito nós tínhamos as especiarias. Lá no Egito nós tínhamos pão. Lá no Egito nós tínhamos água. Meu irmão, como esse povo que saiu da escravidão era injusto com Deus. Mas o tempo todo Deus ali derramava do seu favor, derramava do seu cuidado, da sua provisão, sendo justo e misericordioso. Quando eu sou justo, quando eu pratico aquilo que é do outro merecido, quando alguém merece algo e eu pratico aquilo que essa pessoa merece, eu estou sendo justo. Mas pastor, e quando nós somos injustiçados? Alguém aqui já foi injustiçado algum dia? Alguém aqui recebeu alguma calúnia que não era verdade? Alguém aqui foi acusado de ter feito algo que não procedia? Eu creio que muitos de nós já passamos por isso. Eu creio que muitos de nós já experimentamos a injustiça. E sabe o que é mais triste? Às vezes essa injustiça vem daquelas pessoas que nós mais amamos. Já passou por isso? Como essa pessoa foi injusta comigo? Seja em um ambiente de trabalho, quando o chefe não reconhece seu empenho, quando em casa o seu cônjuge não lhe dá valor, quando a ingratidão ou traição de alguém que você ama bate à tua porta. Então você pensa, por que isso acontece comigo? Eu nasci para sofrer, eu não aguento mais. Injustiças. Aí então, quando você está sendo injustiçado, o que é que você faz? Pastor, eu grito. Ah, glória, oh Jesus. Não, pastor, eu vou chorar. Oh. Tem gente que procura outros caminhos. Tem gente que vai no psicólogo. E provavelmente o psicólogo pode sim te ajudar, porque ele vai tirar, o que é a função do psicólogo? Tirar o seu foco daquela injustiça e colocar o seu foco em algo que vai ajudar você a superar essa injustiça. Essa é a função do psicólogo. Pastor, eu vou num psiquiatra. A função do psiquiatra é louvável também, ele vai te trazer algum medicamento, alguma coisa que vai fazer com que você se acalme, que te tranquilize e que você possa administrar melhor a injustiça. Os profissionais que temos em nossos dias de hoje são altamente capazes e eficazes, mas se você colocar essa injustiça que foi praticada contra você sobre o altar de Deus, sobre a presença de Deus, então aquele que é poderoso vai fazer justiça sobre a tua causa. Você crê nisso? Você pode encontrar diversas alternativas para solucionar as injustiças que estão acontecendo
sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas a melhor alternativa que eu posso dizer para você é buscar em Deus, porque Ele é o único justo juiz. Ele é aquele que pode transformar toda injustiça em justiça e misericórdia sobre nós. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite sobre o seguinte tema: crescendo com as injustiças. Vou repetir: crescendo com as injustiças. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo de número 37. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Crescendo com as injustiças. Gênesis capítulo 37, versículo de número 8. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 8 diz: então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Sabe o que é isso? Sabe o que nós acabamos de ler? Os irmãos de José olhando para ele e dizendo assim: para com esse sonho que você tem, para com essas ideias que você tem, você não vai chegar a lugar algum, muito menos dominar sobre nós, muito menos mandar em nós. E quando nós chegamos no versículo de número 28 do capítulo 37, acompanhe comigo. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas. Diga bem forte comigo: por 20 moedas. Por 20 moedas. 20 moedas de prata foi o tamanho da injustiça praticada pelos irmãos de José. Vou repetir para você: 20 moedas de prata foi o tamanho da injustiça cometida pelos próprios irmãos daquele moço. Você está sendo injustiçado? Olha aqui alguém que está sendo injustiçado: José. Sabe por quê? Porque Deus havia mostrado algo para ele. E os seus próprios irmãos não conseguiram enxergar a vontade de Deus, não conseguiram discernir que Deus havia levantado alguém diferente. Quando as pessoas ao nosso redor se levantam contra nós, a maior probabilidade é de cometerem injustiça para conosco. 20 moedas foi a primeira injustiça que veio sobre a vida desse moço chamado José. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 39, versículo 1. Gênesis capítulo 39, versículo 1. José foi levado para onde? Para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. Todos nós conhecemos essa história. Potifar notou que naquele moço chamado José havia algo diferente, algo que era completamente fora dos padrões. Por quê? Porque em tudo que José colocava a mão, prosperava. Então Potifar põe ele como
aquele que iria cuidar de todas as suas coisas, sua casa, tudo. Potifar reconhece que Deus estava na vida daquele moço. Potifar já não se preocupava mais com nada. Versículo de número 6 diz que Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada. Nada. Aconteceu alguma coisa? É lá com José. É lá com José. Porém, um dia, você conhece a história, essa mulher de Potifar se encanta com José. O versículo de número 8 diz que ele se recusou àquela mulher. Versículo de número 8. Ele se recusou àquela mulher. Então ela arma e prepara toda uma situação para que a segunda injustiça fosse sobre a vida daquele moço. A segunda injustiça é suas próprias vestes e uma mentira foram ali o tamanho da segunda injustiça praticada com José. A mulher de Potifar tira a roupa de José, ele sai correndo, ele foge da aparência do mal, ele resiste ao diabo, ele sai, ele foge. Ele era alguém que andava com Deus, que temia a Deus, então ele corre. Mas as vestes de José e a mentira são a causa da segunda injustiça praticada na vida daquele moço. E qual é a consequência, pastor? A consequência é que ele vai para uma masmorra, ele vai para uma prisão. Uma prisão. Mas Deus era com José. Na prisão, ele conquista o carcereiro, porque afinal de contas, quando a graça de Deus está sobre a sua vida, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, Deus ali vai fazer com que você seja alguém diferente. Na prisão ele começa a organizar e começa a cuidar de tudo, e o carcereiro se encanta com José. Porém, um dia, naquela prisão, entra 2 homens. Quantos homens? 2. O primeiro homem, copeiro-chefe. O copeiro-chefe. Gênesis capítulo de número 40, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Deixa eu resumir aqui para você. Aquele copeiro-chefe cometeu um erro e foi para a prisão, encontra José na prisão. Ele sonha, e José diz assim para ele, interpretando o sonho: olha, daqui 3 dias você vai sair daqui, você vai ser recolocado ao seu posto, e quando você estiver servindo o rei, porque o copeiro-chefe servia ao rei diretamente, você vai fazer uma coisa, você se lembra de mim. Versículo de número 14, Gênesis capítulo 40, versículo de número 14, diz: porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Poxa, há uma esperança, há uma expectativa. Alguém vai usar de justiça para comigo? Talvez pensou José. Talvez José já estava esperando 3 dias. Daqui a pouco eu saio daqui, porque foi injusto o que fizeram comigo. Porque quem está sendo injustiçado, o que mais espera é encontrar-se com a justiça. Amém? Quantos estão me acompanhando? Mas sabe o que acontece? O copeiro se esqueceu de José. Tem gente que esquece da gente. Já percebeu isso ou não? O segundo homem, que era o padeiro-chefe,
José também interpreta o sonho dele, só que aquele homem, dentro de 3 dias, ia encontrar a morte, ia morrer. E foi o que aconteceu. Mas a terceira injustiça que foi cometida com José foi, sem dúvida, o silêncio do copeiro-chefe. Então note você, meus irmãos, quanta injustiça é praticada na vida desse moço. 20 moedas, vendido como escravo pelos irmãos. Acusado de uma mentira pela mulher de Potifar. Esquecido pelo copeiro-chefe. Injustiças. Mas quando o homem pratica injustiça comigo e com você, há um Deus que é justo e que nunca se esquece de nós. Aleluias. Há um Deus poderoso nos céus que está contemplando cada um de nós. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão sobre todos. Você pode glorificar Deus por isso? Porque quando estão sendo injustos comigo e com você, Ele está vendo. E é só você continuar esperando por Ele, porque o que há de vir virá e não tardará. Ele é poderoso. Deus faz Faraó sonhar. Deus faz Faraó sonhar. Em Gênesis capítulo 41, versículo 15 diz: tive um sonho, e não há quem interprete. Faraó havia chamado todos os sábios. Faraó já havia pedido para alguém interpretar aquele sonho, mas ninguém havia tido a capacidade. Então o copeiro lembrou de José. Na verdade, nós sabemos, meu irmão, que não foi bem o copeiro, que é a ação do próprio Deus praticando justiça agora com os seus. Mandam chamar José. E o versículo de número 15 diz assim: olha, porém ouvi falar a respeito de você, que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. Josué poderia encher o peito e dizer assim: eu sou esse cara. Eu sou bom nisso, eu consigo mesmo, eu posso. Mas não. Olha a resposta de José, versículo 16. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Isso não está em mim. Amado irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Mesmo quando as pessoas são injustas comigo e com você, quando você recebe uma sentença de injustiça, Deus é poderoso para intervir na minha e na sua vida, intervir nesse processo e reverter toda e qualquer circunstância. Você crê nisso? A palavra de Deus aqui vai dizer em Gênesis capítulo 41 que José interpreta todo o sonho de Faraó. Faraó fica impressionado, maravilhado com aquilo que sai da boca daquele homem. E no versículo de número 38 está escrito assim: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? E a pergunta para você e para mim hoje é: será que nós poderíamos achar alguém melhor que há o Espírito de Deus, para que Deus possa fazer a sua justiça? O versículo de número 40 diz, o próprio Faraó dizendo: você será o administrador da minha casa,
e de todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Amém. Sabe o que está escrito lá em 1 João 2,29? 1 João 2,29: se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vou repetir: se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. José era alguém nascido de Deus, meu irmão. José não praticou a injustiça em nenhum momento. É Deus quem vai te honrar, é Deus que vai te livrar, é Deus que vai te abençoar. Deus continua fazendo justiça. Em momento algum nós vamos ver o texto da história de José descrevendo que José estava revoltado com a injustiça, que José estava irado com a injustiça. Mas está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20: porque na ira humana não se produz a justiça de Deus. A história continua e diz assim que os irmãos de José voltaram. Você já pensou? José poderia ser injusto agora. Vocês me venderam por 20 moedas, né? Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Foi isso que ele fez? Ele não agiu com ira, ele não praticou injustiça. Por quê? Porque ele era filho de Deus. Filho de Deus não pratica injustiça. Ele foi justo com seus irmãos. Ele trouxe todos os irmãos de volta, inclusive o seu pai. Supriu todas as necessidades da sua casa, da sua família. Deus é justo e misericordioso, e José também foi justo e misericordioso. Versículo de número 24 do capítulo 42, está escrito, capítulo 42, versículo 24: retirando-se deles, José chorou. José não pratica a injustiça, ele vai chorar, ele vai olhar para sua casa novamente. E no capítulo 45, versículo 4, ele se revela a toda a sua casa, e ele diz, capítulo 45, versículo 4: e José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? Que tudo aquilo que nós vivemos em nossa vida, mesmo que haja injustiça no nosso caminhar, em um tempo em nossas vidas, Deus não perde o controle das nossas vidas. Deus tem o controle total de toda e qualquer circunstância, na minha vida e na tua. Tudo isso, todas essas injustiças que foram cometidas, serviram para levar José aonde ele chegou. Mas em momento algum ele abandona Deus. Em momento algum nós vamos ver esse homem murmurando contra Deus. Muito pelo contrário, ele também é como o próprio Senhor, justo e misericordioso. Deus jamais se esquecerá das injustiças que estão cometendo comigo e com você. Deus agirá, não se esqueça disso. Creia, permaneça na presença do Senhor, Ele fará a sua justiça. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então eu quero orar com você nessa noite. Estão cometendo alguma injustiça com você? É hora de você fazer como José, colocar diante de Deus. Pastor, estão sendo injustos comigo lá no trabalho, estão sendo injustos comigo dentro de casa, meu pai, minha mãe, meus filhos estão agindo com injustiça.
Eu não sei qual é a injustiça que talvez esteja rodeando a sua mente, o seu coração, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para trazer a justiça dEle para dentro do teu coração. Feche os teus olhos, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite a Tua presença, a Tua palavra venha, Senhor, trazer sobre o nosso coração essa convicção, essa certeza de que o Senhor é um Deus justo e misericordioso, que o Senhor é aquele que permanece cuidando, no controle das nossas vidas, e mesmo que pratiquem injustiça para conosco, o Senhor é fiel para, ó Deus, trazer a verdade, o Senhor é fiel para restaurar aquilo que foi destruído, o Senhor é poderoso para restituir aquilo que foi tirado, o Senhor é Todo-Poderoso, que pode mudar toda e qualquer história. O Senhor é aquele que pratica a justiça, acompanhado da bondade, da misericórdia. O Senhor é o justo juiz, e nessa noite nós declaramos a nossa confiança em Ti, Senhor. Que a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor permaneça sobre as nossas vidas, que a Tua justiça seja sobre as nossas vidas, e que nós venhamos também, como filhos do Senhor, praticar esta justiça todos os dias da nossa vida, que nós sejamos justos, que nós sejamos íntegros. Nos ensina, Senhor, ensina-nos, Senhor, a sermos justos. É o que nós Te pedimos nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Você que está conosco online, foram muitos irmãos, estão muitos irmãos conectados conosco. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Irmão José, irmã Maria Cristina, glória a Deus. Irmã Ivone, a paz, Deus abençoe, glória a Jesus. Irmã Lúcia, glória a Deus. Estaremos orando pela família da Kátia, em nome de Jesus. Ana Paula, seja bem, Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com tua casa. Você tenha uma semana de paz, uma semana de grandes milagres, e que você possa descansar em Deus. E não se esqueça, o guarda de Israel não dorme. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Tatiane, Deus te abençoe, Antônio, Deus te abençoe, Valquíria, irmã Lu, muitos irmãos conectados conosco. Que a paz seja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém. Um abraço.